Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o terceiro episódio do GYMPC. Gente, nasceu o nome do podcast. E por que esse nome, né? A gente sempre fala sobre saúde mental, muitas vezes falando das dores, dos problemas, de questões que estão acontecendo, só que dificilmente falamos sobre prevenção, né? Sobre exercitar atitudes que ajudam na saúde mental. Então, por esse motivo do GYMPC nasceu o nome. Hoje é o segundo episódio com a Juliana Ferrari e nós estamos falando aqui sobre saúde mental e preparação para o Enem, como a gente já disse lá no anterior, né? Preparação para qualquer avaliação da vida, porque no final das contas estamos falando aqui de elementos que não cabem só para a questão do Enem, valem para a vida toda. Então, Ju, muito bem-vinda, obrigada mais uma vez. Bom estar aqui de novo. Muito bem. Muito obrigada aí pelo convite aí para essa série toda que a gente tá fazendo aqui para trazer, né, para os adolescentes, para os pais dos adolescentes, mais informação, né? E aí, né, estamos aqui novamente. E como isso ajuda, né, gente? Porque assim, você como professora deve ouvir bastante questionamento dos pais sobre como eu faço, como eu lido com determinadas situações, Sim, né, Ju? Bastante. E nem sempre a gente está falando aqui só de questões voltadas para a matéria em si, mas até mesmo como forma de apoiar os filhos, né? Sim, no dia a dia, né, né, nas coisas do dia a dia também, isso é importante a gente ter informação. Exatamente, exato. E hoje nós vamos falar sobre protagonismo. E isso tem aí uma lógica, né? No último episódio de semana passada, falamos sobre autoestima e autonomia. E o protagonismo é algo que é tão interessante que, assim, precisa primeiro que essa questão de autoestima e autonomia esteja mais amadurecida, porque ir para o protagonismo sem alguma bagagem de si, e inclusive sobre o que você vai fazer, te deixa até no maior risco, né? No maior potencial aí, inclusive de insucesso. Então, eu vou pedir primeiro para a Ju falar um pouquinho sobre o que a gente pode pensar como protagonismo, então, para preparação para provas. Aqui, na verdade, estamos falando aqui o foco no Enem, né? Vale para várias. Dá algumas dicas aqui, Ju. A gente fala isso assim, vale para o Enem e vale também para a vida, né? Então, vale para toda a vida aí do adolescente, né? Todo o caminho aí que ele está construindo. Então, o que é o protagonismo, né? Isso é tão difundido, a gente fala tanto sobre protagonismo, né? Mas é tão difícil, às vezes, você dar essa ferramenta para o jovem, para que ele seja o dono, né? Seja o protagonista da sua própria vida, né? Então, a gente como pai, né, e eu tenho uma adolescente em casa, então, a gente como pai, a gente como professor também, a gente tem que fazer com que o adolescente, o jovem, ele tenha o quê? Tenha esse protagonismo da vida dele, né? Então, ele tenha seja dono, né, ele tenha bons recursos, tenha boas referências para fazer boas escolhas, né? E também ter senso crítico sobre a sua vida, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente como professor e como pais também, a gente tem que ter essa preocupação com o jovem. Maravilha, é verdade. E assim, protagonismo, algumas pessoas confundem com coragem, né? Coragem, sem as ferramentas adequadas, pode deixar muito mais vulnerável, né? Traz muito mais riscos, né, para a vida ali do que efetivamente coisas boas para o jovem, né? Sim, porque assim, a coragem, ela é importante para um monte de coisa, ela é um dos elementos, né? Agora, falando de saúde mental, veja só, protagonismo, ele pressupõe eu no controle, eu na liderança. A Ju acabou de falar de um ponto super importante, né, que é essa atuação tanto dos pais e dos professores que vão, aos poucos, dando mais autonomia, trazendo responsabilidades que vão avançando de acordo com aquilo que a criança, o adolescente pode responder. Então, isso já ajuda bastante. Isso já é um elemento importante aqui para o protagonismo. E outro ponto super importante, que aí vale a pena, né? Você que está se preparando para as provas, é um adolescente, pensar um pouquinho que é a questão de o quanto que eu sei de mim. Então, semana passada falamos sobre a questão da autoestima, sobre entender, inclusive, quais são suas forças, as suas fragilidades, para você conseguir proteger essas fragilidades, usar as suas forças de maneira estratégica e assim conseguir ter diferenciais, né? Porque imagina que numa corrida
para qualquer coisa na vida, você tem ali muitas pessoas preparadas. Às vezes o que vai fazer aquela diferença é aquela que também se conhece bem, para entender, inclusive, até como é que ela coloca a energia, como é que ela entende um momento ali de maior dificuldade, que tipo de estratégia também que ela usa, né? E aí, Ju, queria saber um pouquinho, falando aqui então sobre a questão de repertório, né? Você falou muito sobre isso semana passada. Falamos, repertório verdade. de conhecimento e tal. O que pode ajudar para que um adolescente ele possa conseguir esse protagonismo a partir de repertório de informações? O jovem, ele tem uma dificuldade, na verdade, hoje, atencional. Então, a atenção deles é menor, né? Então, hoje a gente percebe que ou eles, né, fazem esse movimento aqui no celular, ou é esse aqui, né, de atenção. Então, o foco atencional dele é bem menor do que o nosso quando a gente, né, tinha que fazer as nossas atividades e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Percebe que eles, né, eles têm uma insegurança, né? Então, eles têm uma insegurança. Então, e eles acham que eles não têm repertório, né? Então, eles acham que, eu tenho um repertório muito limitado porque eu não leio, porque eu não fico atento, né? Não acompanho economia, não acompanho política, mas eles acompanham muita coisa, né? Então, assim, o mundo todo interligado, né? Então, a internet aí interliga todos os lugares do mundo. Então, assim, o repertório que a gente fala, né, é tão pedido nas provas de Enem, né, e nas provas, nos textos dissertativos argumentativos, você ter um bom repertório, é você estar atento ao mundo, né? Então, você tem que estar ligado no mundo, você tem que estar atento minimamente ali, ligado nas coisas que acontecem, principalmente nas coisas que acontecem no Brasil. Né? Então, se a gente falar, por exemplo, de Enem, a gente sempre vai falar sobre um tema social, um tema que está envolvendo o Brasil. Então, eu minimamente né, como pessoa que moro nessa cidade, que moro nesse país, eu tenho que conhecer minimamente o que acontece ali, o que está acontecendo ao meu redor. Não que eu vá conhecer a fundo todos os assuntos, né? Então, eu vou conhecer a fundo tudo. Mas eu tenho que minimamente conhecer, principalmente, quais são as problemáticas, né? Quem são as minorias, quais são as problemáticas que a gente tem aqui no país. Então, eu tenho que ter essa ferramenta e tenho que ter. E no mundo que a gente tem hoje interligado, com a internet, com todo mundo, né, falando ali, né, ali a gente tem uma torre de Babel de informações, né? Sim. Então, acho que repertório é só você saber que aquilo vira repertório, que aquilo você pode utilizar que você tem a ferramenta e que você pode usar aquilo como repertório. Olha que legal, gente, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar de uma maneira tão didática sobre essa questão do repertório, né? E pelo que eu entendi aqui, tem muita gente que não consegue perceber que tem, porque tem. Está inserido dentro de alguns fóruns, até redes sociais, está sempre em contato com uma coisa acontecendo. E aí pode ser que você não esteja, nesse momento, olhando para várias questões factuais que são importantes. Mas a dica que a Ju deu aqui é de ouro, assim, né? Então, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no meu país e tentar se inteirar de tudo isso. E aí, aqui eu entro também numa questão, né, da saúde mental voltada para liderança, né? Então, o que acontece? Eu, enquanto estudante, eu preciso tomar frente e entender que eu vou conseguir me preparar sendo eu o gestor aqui da programação e da execução da minha preparação. Dado isso, a gente já falou aqui então de algumas etapas anteriores, né, de se conhecer bem, porque isso inclusive vai te ajudar no seguinte, imagina, sei que eu não gosto de assuntos voltados à geopolítica. Então, quando eu estiver olhando para esse assunto, porque ele é importante, aconteceu algo que está impactando de alguma forma a conjuntura, eu sei que eu terei menos prazer. E nesse momento, fazer essa leitura te salva. Por quê? Porque você pensa assim, poxa, então é porque eu sei que eu não gosto. Então deixa eu consumir essa informação da melhor forma possível para ter algum parecer, né, para ter alguma visão. E tá chato por isso. Por quê, gente? Eu vejo muito a questão de achar assim, olha, uma coisa tá chata, tá tudo chato.
Ou então assim, eu não estou conseguindo entender tão bem porque eu não curto muito esse assunto, então eu não estou conseguindo entender nada. Ou então assim, não tem o repertório porque pensa que o que tem de contato não é suficiente. Porque eu acho sempre que eu sou... Porque o jovem, ele tem, né? Ele tem aquela a autoestima, né? Quando a autoestima também não tá ainda, não tá totalmente estabelecida, ele tem uma insegurança, né? Tipo, aquele repertório não é bom, aquilo que eu conheço não é legal, eu tenho um repertório limitado, né? Então, assim, a gente tem que o quê? A gente tem que dar essas ferramentas para que ele faça boas escolhas. Então, meu repertório é limitado, eu sei poucas coisas, mas eu sei poucas coisas muito bem. É isso. Né? Então, eu não leio tanto assim, mas eu leio coisas boas e coisas que vão me dar bons repertórios, né? Então, eu não assisto muitas séries, mas eu assisto séries que me traz repertórios bons para alguns temas, para alguns assuntos. E assim eu vou fazendo o quê? Eu vou criando, né, o meu pool o meu pool de repertórios, o meu Maravilha. pool de... Né? E até para que eu tenha argumentos e senso crítico para avaliar coisas que, assim, né, eu falo que a gente tem que fugir, o aluno e a gente, né, a gente tem que fugir do senso comum. Porque é muito fácil, né, concordar com todo mundo e ok, tá tudo bem, concordei, tá tudo certo. Né, o difícil é você ter a opinião e ter uma opinião diferente, embasada, obviamente, né? Gente, olha que legal isso, porque é algo que também, assim, terapeuticamente eu discuto muito com os pais, com os adolescentes, que é assim, às vezes você ouviu algo, entenda que aquela é uma verdade. Tenta buscar também outros pontos de vista e tenta você também analisar aquele fato, aquela informação, como se você não tivesse o viés de ninguém. E isso pode te ajudar, principalmente, a fazer questionamentos, por exemplo, e até às vezes, hoje eu vejo que o Brasil está polarizado. Então as pessoas já pensam assim, olha, se você pensa um pouco assim, então você é desse lado, ou então você é daquele. Mas às vezes é legal fazer uma análise pessoal, por quê? Você vai percebendo que todos os lados têm oportunidades, todos os lados podem ter questões que não são tão bem amarradas, que ficam ali num viés muito de lavagem cerebral. Estou dando um exemplo aqui, né? Obviamente estou falando de política, mas vale para muita coisa, né? Então é legal que você possa, ainda que não se sinta a mais certa pessoa do mundo para falar do assunto, ter a sua opinião pessoal, ler algo e falar assim, poxa, eu penso sobre isso. E aí eu também me veio outra questão, que eu acho que vale como dica para os pais, né? Gente, é muito comum que, até por uma questão de choque geracional, os pais às vezes falem assim, nossa, mas meu filho gosta de ver tal conteúdo, ou ouve tal coisa. Nossa, isso aqui não é legal, na minha época eu gostava disso. Pais, vamos entender o seguinte, né? Já que seu filho gosta de um conteúdo diferente, a melhor forma de entender, inclusive os filtros que ele faz sobre a vida, é conversando sobre aquilo que ele gosta, né? Fazer a ponte com aquilo que me agrada é mais difícil. É mais difícil. E nesse sentido, nós também precisamos valorizar, eu falo nós porque tenho um enteado de 16 anos, né, uma filha de 3, então assim, precisamos exercitar aquela postura que todos aqui têm com amigos. Sentou um amigo do seu lado que você adora, se admira muito, e ele começou a falar que fez uma besteira na noite anterior. Dificilmente você vai sair criticando, como se, olha, você fez as piores escolhas, você não sei o que, não vai dar em nada. Você pode até puxar a orelha do seu amigo, mas você vai ouvir e de maneira alguma ele vai deixar de se sentir acolhido, né? E esse acolhimento ajuda muito para que seu filho se encoraje, inclusive, a olhar para conteúdos que eventualmente você não acha que são os mais importantes, mas que ele vai falar assim, olha, então eu tirei uma informação daqui e você vai ajudando para que ele faça esse manejo. Então, às vezes, algo que parece ser muito banal, que é só piadinha, né? Por exemplo, vamos pensar aqui hoje nas pessoas que fazem stand-up comedy e que tem vários programas que a gente acompanha, inclusive, no YouTube. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas esse comediante, ele só fala coisas que não são legais, fazem críticas nesse sentido, né? Exatamente. Só que, na verdade, às vezes eles pegam uma situação que está acontecendo no país e criticam ali, exagerando na risada, mas que vai ajudar muito, né, Ju? Exatamente. E assim, a gente tem que se aproximar, né, do jovem,
né? Mesmo que você tenha uma certa resistência àquele conteúdo, mas você tem que ter uma proximidade com ele, né? Mesmo que você não goste, você tem que ter uma proximidade, você tem que trazer ele para perto, né? Não você fazer a crítica e levá-lo para longe. Exato, Né? porque a crítica não conecta. A gente fala isso como pais, mas o professor também tem que ter, né? A gente fala até que é a escutativa, a gente tem que ter essa escutativa, tanto com o filho quanto na escola. Você tem que ter a escutativa até de aproximar aquele jovem para perto de você, né? Ouvindo, né, as coisas que ele está te falando, né? Trazendo a realidade dele para perto de você. Né? Então, mesmo com repertório, muitas coisas, às vezes, o jovem ele tem que conhecer, né, a sua realidade também. Né? Então, e a gente tem que conhecer a realidade também do jovem que a gente está ali atendendo no dia a dia. Né? E eu ouvi certa vez uma analogia, né, que fala do self-service, né, e com a liderança. Então, imagine que você chega no self-service, você não olha para nada, aí você vai passando e fala, isso aqui eu quero, isso aqui eu também quero. E daqui a pouco você já está com um prato com coisas ali que uma vai até tirar o sabor, o bom sabor da outra, né? E aí o ideal é o quê? Que você passe, consiga olhar para tudo e falar assim, hoje o que eu quero? E você escolhe. Esse treinamento aqui vale para nós como pais, professores, fazermos com nossos jovens de um modo geral, para que eles vão exercitando essa visão de liderança. Porque é isso que eles vão ter que fazer ao longo do tempo, escolhas, né? E falar assim, olha, o que eu quero para mim nesse momento? Então, no momento ali que eu estou me divertindo, estou com o meu grupinho, eu me identifico através daqueles conteúdos ou daquela música, enfim, tá tudo certo se isso não é a única coisa da vida daquele adolescente, né? Daquele jovem ali ou até daquela criança. Quando a gente ensina a fazer essas escolhas, você não precisa mais se preocupar com quais acessos, conteúdos eles estão fazendo. Porque o mais importante eles estão desenvolvendo, que é uma visão crítica, né? E a capacidade de escolher. Então é uma dica... se sentindo seguros também, né? Porque Exato. muito que a gente percebe é a insegurança, né? Então, muitos você vê que esse protagonismo é muito difícil, por quê? Porque eles têm insegurança da idade, né? Então, muitas vezes a gente também tem inseguranças, né? Mas a idade também tem é uma idade muito de transição dessa questão de segurança. Então, a gente, como adultos, eu percebo que eles têm, né? Cabe ao professor, aos pais, dar essa segurança para o aluno, para o filho, né? Eles têm que se sentir seguros ali, né? Para ter essa autonomia, para ter independência e para ser protagonista. E tem um exemplo que eu uso em vários momentos também, que na natureza, se você olhar bem, né? A leoa ali com o filhotinho, ela vai, algumas vezes, caçar e deixar ele ali na segurança, né, do grupo ali, né, daquela, não sei se é matilha a palavra certa, depois me corrijam, não sei se é. Matilha eu acho que é de cachorros? De lobos. De lobos. Então, não sei certo, mas vamos lá, a família ali dos leões ali, né? Então ela vai caçar depois e ela deixa ele na segurança. Chega um dado momento que ela leva ele junto e ele fica numa distância para observar. E ela faz várias vezes. Chega um dado momento que ele vai junto, mas quem está na liderança é ela. E ele vai ter ali um papel. Isso aos poucos vai repetindo, até que ele ganhe segurança, ganhe esse exercício, né? Essa repetição que traz o repertório, que traz mais tranquilidade, para que então ele vá partir para essa outra postura, então, de liderança enquanto para caçar, né? Então eu acho que isso daqui é muito importante, porque, gente, hoje muitos adolescentes já parecem adultos, né? E às vezes os pais, eles pensam assim, então agora eu não preciso acompanhar tanto. Existem uma série de fatores, né? A Ju acabou de falar aqui agora sobre a questão da segurança. É interessante, né? O adolescente, ele é ambivalente ali, né? A gente vê tanta segurança para algumas coisas, mas eles ainda precisam olhar para trás e contarem ali que a gente está dando um apoio, né? Então, o nosso olhar, ele é super importante também para isso, né? Então, essa liderança, ela vai sendo construída, né, Ju?
ela vai sendo... É aos poucos, é formiguinha, né? Então, mesmo com um aluno, até ele se sentir seguro com você, né? Ele se sentir, ele demora, né? Então, é uma relação de confiança, né? Então, aos poucos, ele vai se sentindo confiante e ele vai se sentindo seguro ali com você. E assim, no episódio anterior, nós até falamos um pouquinho assim, né? Embora isso aqui ajude bastante para essa preparação agora para o Enem, vale para a vida. E pode ser que alguém fale assim, meu Deus, mas esse monte de dica agora, e eu ainda não treinei tanto isso, né? Que bom que você está sabendo agora, né? E é legal que isso se torne uma rotina independente de qualquer avaliação que você vai fazer na vida, né? Pensar nesses aspectos e treinar no dia a dia ajuda, só vai melhorando. Então, assim, quem não sabia nada e agora tem pelo menos a consciência, já está à frente. Né? Já tem um apoio aqui em relação a isso, né, Ju? E o Enem, ele é uma prova de resistência, né? É aquelas provas de resistência BBB, né? A pessoa entra, ela sabe que ela tem ali 5 horas e meia para fazer a prova e ali ela vai ter diversas adversidades no meio do caminho. Então, quando ele se sentir seguro, né, tendo ali aquela confiança de que ele fez aquilo, ele tá seguro, né, tem repertório para sua redação, sabe bons argumentos. Então, a segurança é tudo, assim. E aí, olha só, um outro ponto aqui que eu tinha separado para falar sobre saúde mental, né, sobre as emoções. Acabamos de ouvir, né, uma prova de resistência, são várias horas, e isso, assim, vários outros desafios, né, vestibulares, enfim, todos, concursos, são muito parecidos. Enem, mas assim, tem várias adversidades no meio do caminho, né? O aluno ali tá numa sala quente, 40 graus, tocando samba lá fora, o pessoal comendo domingo, com o pessoal comendo churrasco, e ele pensando, poxa, eu tô aqui fazendo essa prova, né? Muito fiscal estímulo. O fiscal tá no celular, passando o zap para namorada. E para falar das emoções, por que é super importante, né? Para que você consiga se perceber, né, durante todo esse processo aí, seja da prova ou até em situações do dia a dia mesmo, né? Quando a gente fala aqui das emoções, eu vou falar delas, gente, mas vale para uma série de questões, tá? Então, as emoções básicas são alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. Elas são basicamente instintivas, né? E elas são universais porque, independente de onde você nasce, qual cultura você tem, a reação ela é similar em qualquer pessoa, né? E aí o que é importante? Que vocês consigam se ler. Então, eu não vou falar necessariamente aqui de raiva, tristeza, mas vamos pegar uma situação aqui. Estou estudando determinada matéria que eu não tenho tanto prazer com ela, né? Eu acabei de dar esse exemplo aqui anteriormente. Eu percebo que eu estou cansado demais, que eu estou aqui até um pouco desmotivado, porque eu penso assim, poxa vida, eu não entendo direito, eu vou ficar para trás. Não, entende? Entenda o seguinte, olha, você não gosta tanto, você está agora cansado por isso, talvez também isso te entristeça, não ter uma excelente performance em relação a essa matéria, mas sabendo que ela não é a sua preferida, você vai conseguir relevar isso e não generalizar. Ao mesmo tempo, ir se percebendo ao longo, por exemplo, de uma maratona, né, relacionada a uma avaliação. Olha, como que eu estou agora? Cara, eu estou com todo o gás. Então, deixa eu começar com todo o gás, talvez onde eu vou ter mais dificuldades. Deixa eu elencar aqui, talvez, por onde é que eu possa colocar mais energia. Que matérias ou que assuntos aqui que eu posso depois, com mais tranquilidade, até com menor energia, focar. Então, essa leitura ela é super importante. A primeira coisa é o que está acontecendo comigo, como eu estou me sentindo. Não se julgar, se entender, se acolher. Não, assim, e essa questão de julgar, por quê? Porque é algo que não vai tirar de você o que você está sentindo e vai aumentar a culpa. Né? Então, esse conhecimento ele já te ajuda bastante. E aí você consegue até perceber, não, isso aqui tá mais chato nesse momento, tá mais complicado. Não é que eu desisti de tudo, é que agora aqui eu tô cansado também, já são 4 horas de provas. Então você consegue administrar. Esse conhecimento, essa leitura e essa reflexão fazem com que você tenha maior manejo para lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Como é que o seu corpo, a sua mente reage de acordo com as situações. Isso te coloca em vantagem. Então, exercitar isso é super importante. Você pode fazer isso no dia a dia, no almoço com a família, porque ele sabe que de vez em quando vai ter uma coisa ou outra ali que vai te alterar.
fazendo as coisas com seus amigos ali, vamos pensar numa situação que você tem que resolver um conflito. Então, aqui é uma dica super importante, como exercício, para que você consiga usar melhor os seus atributos, ter inclusive compaixão, né? É aquela coisa de você conseguir falar assim, é isso mesmo, não é fácil, né, gente? Eu tô me dedicando bastante, tô cansado nesse momento, eu tô sentindo bastante dificuldade, mas o que é importante é que eu estou exercitando. Esse feedback, gente, essa conversa interior aqui, ela é muito primorosa. Lu, isso aí é muito importante, porque assim, é fácil, muitas vezes, é muito fácil a gente fazer o que a gente gosta, né? E muito difícil fazer o que a gente não gosta. Então, eu não gosto de matemática e adoro língua portuguesa. Então, só vou estudar língua portuguesa, não vou me dedicar a nada com matemática, porque eu não gosto. E a gente se incute uma falsa responsabilidade de que a gente, eu não gosto, então eu não sou boa nisso. E não é a verdade absoluta, né? Então a gente tem sempre que correr, né, atrás das coisas que a gente não gosta, porque elas são importantes também. Exato. E é essa que faz a diferença que vai fazer o diferencial ali na hora do jogo, né? Exato. Então, assim, é importante a gente também não fazer, né, não só fazer as coisas que a gente gosta, né? A gente também tem que ter, né, isso quando a gente faz, né? E a gente quebra essa barreira, a gente acaba também fazendo o quê? Tendo mais segurança. Exato. Então, eu quebrei uma barreira, vi que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, e aí eu fico mais seguro. Mais seguro. Aí, a Ju também tinha falado sobre um ponto, sobre procrastinação, né? E muitas vezes a gente procrastina, ou porque a gente fala assim, isso aqui é muito fácil. Vou dar aqui duas situações, né? Podem ter várias formas de acontecer. Mas uma outra também é assim, isso aqui é tão chato que eu não vou dar conta, né? Então a pessoa vai deixando para lá porque é muito hostil. Tendo esse conhecimento, inclusive assim, olha, na hora que eu tenho que fazer algo que nem é aquilo que eu amo tanto, eu vou fazer como se fosse tomar remédio. Não tem que gostar, tem que fazer. Como disciplina, para não perder para mim, né? E aí, um ponto importante também é esse autoconhecimento, o próprio autoconhecimento do aluno, assim, sobre como que é a forma que ele aprende. Porque, assim, cada um aprende de um jeito. Então, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo, né? Tem gente... Isso a gente até falou na semana passada, isso, né? Mas que tá tão conectado que tem que retomar, não tem jeito. Porque é exatamente isso, assim, cada um aprende de uma forma, né? Então, o meu jeito de aprender é um, né? O da Luana é outro. E aí a gente vai... Você vai tendo a confiança, né? Você vai sabendo qual que é a sua forma, a sua melhor forma, e você vai dar o seu melhor. Por quê? Porque você sabe que a tua escolha está segura. Exato. Né? Então, o que a gente chama até de autoconhecimento estudantil. Então, eu sei que eu preciso anotar as coisas. E isso, né? O meu desempenho vai depender, né, de eu ter esse conhecimento de como que eu aprendo. E reduz também a questão da comparação, né, gente? Porque às vezes a gente ouve uma pessoa falar, eu consigo de tal forma, eu sou ótima assim. E você fala assim, não, então eu sou horrível. Não. Cada um tem um jeito, cada um tem uma jornada. E até um ponto, uma dica super bacana, tá, gente? Todas as vezes que nós conseguimos sucesso com algo, ou que a gente tem prazer com algo, o nosso cérebro libera dopamina. E isso faz com que a gente tenha motivação, que a gente tenha mais interesse, dá aquela pilha, né? E quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta tanto, não vem a dopamina, né? Facilmente não vem. Mas se você estabelecer etapas, então, por exemplo, olha, eu estou de forma disciplinada estudando. Isso já dá para você uma autoavaliação de estou fazendo, te dá um estímulo, né? E isso dá um estímulo de sucesso. Porque fala, olha, então eu planejei fazer, eu estou com disciplina, então aqui eu tenho um ganho. E isso é super legal porque estimula a produção de dopamina para que você possa continuar, né? E ter ali um upzinho, né? Inclusive. Então, gente, por isso que conhecimento ajuda muito, né? E aí muitos, por exemplo, né, a gente falando especificamente ali de redação. Então, muitos alunos vêm e falam, eu não sei escrever. Eu não gosto de escrever. Eu não leio, então eu não sei escrever bem, eu não sei escrever. Não é verdade. Redação tem habilidade, né? Então, você saber um pouco
né, minimamente a língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa. Então, assim, realmente tem uma certa habilidade, a gente não pode, né, falar que não tem, mas tem um pouco mesmo, sim. Mas tem suor, né? Tem suor. Então, quanto mais você vai, né, quanto mais você escreve, quanto mais você treina, quanto mais você vai escrevendo, você vai adquirindo, né, essa habilidade, vai surgindo a habilidade. E tem até uma frase de um atleta, não sei se é o Tiger Woods, que ele falava assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Então, até quando você gosta muito de algo, né, a disciplina de execução, né, é muito importante. E é isso, hein? Hoje foi bastante dica, hein, Ju? Foi bastante coisa. Falamos bastante coisa aí, falamos bastante sobre o protagonismo aí do jovem, né? De como ele vai ter aí as rédeas daí da sua própria vida. Exato. E aí, gente, olha, se você é um jovem, um adolescente assistindo isso, manda para o seu pai também, manda para os adultos que vocês conhecem, manda para os professores que vocês admiram e até aqueles também que talvez precisariam ouvir um pouco disso, como mais um elemento, né? Não é nem porque não fazem, é mais uma dica, mais um elemento, porque poder contar com essa ajuda, né, assim, dos adultos que estão no entorno apoiando ou minimamente conscientes faz toda a diferença. A gente não tem ninguém ali remando contra a maré. A gente tem, o jovem ele também tem que aprender a escolher bons mentores, né? Isso. Então eu não gosto muito daquilo, mas tem uma pessoa que faz, né, que explica muito bem, que tenha prazer, que eu consigo entender o que a pessoa fala. Então, né, a gente tem que procurar aquilo que fale a nossa língua, né? Exatamente. É isso, gente. Então, olha, teremos ainda mais um episódio que a gente está preparando aqui para realmente, né, ajudar, dar aquela mãozinha extra aí antes do Enem. E a gente fica de olho, então, nas perguntas, nos comentários. Isso aí. Vamos deixar aqui também nossas redes sociais, né, o Instagram, porque por lá também vocês podem mandar. A Ju sempre abre caixinhas, eu também. E o que é interessante, gente, se a nossa mente, a nossa saúde mental está em tudo, né, a gente tem que sempre pensar em como é que eu coloco em prática, então, a melhor versão da saúde mental em tudo, né? E assim, para o Enem, que é tão emblemático, né, gente? Poxa, muitos adolescentes, em momentos de tomada de decisão, passando por tantas avaliações, tantos desafios, crescendo, hormônios à flor da pele. Ter que escolher algo para fazer ainda tão ainda jovem. Com 17, 18 anos, né? Exato. E aí você... É um turbilhão de coisas. É um turbilhão. Sintam-se acolhidos, porque aqui a gente está preocupada bastante com isso, né, Ju? É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal.